Vamos para o estudo diário do Tânia para a data de 10 de Tammuz, iniciando o capítulo 3 da terceira parte do Tânia Igeret HaTshuvah, a carta do arrependimento. Quando nessa obra, esse tratado, o Alter Rebbe visa nos explicar e nos esclarecer qual é a essência da Tshuvah, da mitzvah, ou da tshuvah, do arrependimento, do retorno a Deus. Qual é a essência, no que isso consiste? Porque muito se fala a respeito da tshuvah, e a tshuvah envolve vários detalhes, ou tem muitos acessórios, porém, qual é a essência da tshuvah? Nós vimos no capítulo 1, lá o Alter Rebbe já afirmou categoricamente que a tshuvah pela Torá consiste em azivat achet bilvad, apenas e tão somente no abandono do pecado, a pessoa parar de pecar, interromper esse círculo vicioso, pecaminoso, com essa interrupção, na hora que a pessoa para de pecar. Se a pessoa está parando de pecar, se pressupõe que ela se arrependeu. E se ela para de pecar é porque ela também decidiu para o futuro dar uma guinada na sua vida e não voltar a reincidir com esses atos negativos. Não é? Então, isso já nos foi determinado no primeiro capítulo. Porém, no final do primeiro capítulo, o Alter Rebbe nos trouxe a questão dos jejuns, que são mencionados nos livros. Encontramos algumas referências já nas escrituras de jejuns relacionados ao processo de tshuvah, supostamente ao arrependimento. E ele nos esclareceu que, na realidade, esses jejuns não fazem parte integral do processo da tshuvah em si, não são componentes essenciais, mas são eventuais detalhes que não são essenciais, ou seja, não são condições para que vingue ou se aplique o conceito da tshuvah. Depois, no capítulo 2, ele nos explicou no capítulo anterior que existe um outro aspecto no jejum, que é aquele aspecto do dia do jejum ser um dia meritório e que o objetivo do jejum seria o mesmo das oferendas específicas que eram trazidas no templo com o intuito de despertar a graça divina. Como uma pessoa que pecou contra o rei, enfureceu o rei e depois pediu perdão e o rei lhe perdoou, mas a pessoa quer restabelecer o contato, o vínculo e de forma límpida, como se nunca tivesse acontecido esse dissabor, essa desfeita. Então por isso ele não se contenta apenas com o perdão obtido pelo rei, mas ele procura mandar um presente para o rei, não só para apaziguá-lo, o rei já foi apaziguado, mas para celebrar, consolidar, aprofundar essa reconciliação e voltar, reaver o relacionamento como se nenhuma falha tivesse acontecido. Então essa dádiva, esse presente, na época do Beit HaMikdash vinha em forma de oferendas no templo. Na ausência do Beit HaMikdash, nós vimos dos livros de Mussar, nos trouxe o Alter Rebbe, que havia o conceito do jejum para despertar a graça divina. E ele nos explicou também que todos os numerosos jejuns que constam nos diversos tratados de ética judaica e também escritos cabalísticos do Arizal, do Rabbi Yitzhak Luria, eles têm esse intento, esse objetivo. Em outras palavras, o jejum não é parte, não é componente essencial da tshuvah, mas como um adendo, como um acréscimo, como um acessório adicional para despertar a graça divina, etc., não é? Para que tornar a coisa mais completa. Então nós vimos nas obras clássicas judaicas de séculos anteriores ao do Alter Rebbe que existe esse conceito, não é? Sempre traçando essa distinção, por mais que não é parte essencial da tshuvah, mas ele tinha algum efeito benéfico. E nós já discutimos essa questão das nossas gerações. Nós vamos ver que da própria geração do Alter Rebbe, em relação a essas obras que foram escritas 200, 300, 400 anos antes do Rav Shneur Zalman, ele próprio vai dizer, ele vai afirmar aqui nesse capítulo, que na época dele, já 250 anos atrás, as gerações eram bem mais debilitadas, fisicamente, emocionalmente, etc., e não comportavam todo esse número de jejuns.
como a gente já afirmou repetidas vezes, e a gente sempre volta a lembrar, a instrução clara e categórica do nosso Rebbe, contemporâneo da nossa geração, que tudo isso que o Alter Rebbe afirma, que ele vai nos trazer e vai elaborar e vai analisar aqui nesse capítulo 3, também, ou especialmente, nosso Rebbe diz que isso não se aplica na nossa geração. Nós vamos ver nesse capítulo 3 uma preocupação do Alter Rebbe. Como dissemos que o Alter Rebbe, além de grande sábio erudito e grande cabalista, místico, ele também era um grande legislador. E nós vamos ver aqui nesse capítulo uma preocupação dele de conciliar as opiniões que eram trazidas nesses livros clássicos, nessas obras famosas de Mussar, inclusive nos livros de Kabbalah. Nós vemos essa preocupação dele, mesmo já na sua geração, era impossível praticar todos esses jejuns de penitência, de arrependimento, que são estipulados nos livros, mas, e como nós já vimos alguns exemplos para determinados pecados, que são números enormes, né? Mas ele procura soluções alternativas ou conciliatórias, como nós vamos ver nesse capítulo 3. Então aqui ele continua nos elaborando esse conceito dos jejuns, conforme foram explicados no capítulo anterior. Os jejuns mesmo não sendo componente essencial da tshuva, mas servindo para deixar ou tornar a pessoa mais aprazível, agradável aos olhos de Deus, para que ele caia na graça de Deus, como antes do pecado, ou como se jamais tivesse pecado. Então, nas palavras do próprio Alter Rebbe, "Vehinei chachmei hamusar achronim nechleku bemi shechata chet echad peamim rabot." Ele nos traz agora de uma discussão entre os eruditos posteriores do movimento do Mussar, nos dizendo que eles estavam divididos sobre o caso de quem comete o mesmo pecado várias vezes. Um pecado, ou o mesmo pecado, só que várias vezes. Então, como encarar essa situação em relação àquele número de jejuns que foi estipulado para cada pecado? ויש אומרים שצריך להתענות מספר הצומות לאותו חטא פעמים רבות כפי המספר אשר חטא. Alguns desses eruditos posteriores dos ensinamentos de Mussar, do movimento de Mussar, eles eram de opinião, eles tinham uma opinião mais severa, que se deve fazer um número de jejuns recomendado para tal pecado, multiplicado pelo número de vezes que o sujeito cometeu aquele pecado. Então, nesses livros foi estipulado um certo número de jejuns para cada tipo de pecado. Agora, se a pessoa reincidiu e repetiu esse pecado algumas vezes, várias vezes, então, se ele quer seguir essa instrução para apressar a expiação, todos os motivos que nós vimos anteriormente, se ele quer seguir essa orientação, ele deveria fazer o número de jejuns na mesma quantidade das vezes que ele cometeu aquele pecado. Conforme o Alter Rebbe nos traz um exemplo aqui, כגון המוציא זרע לבטלה, שמספר הצומות המפורש בתיקוני תשובה מהאריזל הם פ"ד תעניות, ואם חטא בזה 10 או 20 פעמים על דרך משל, צריך להתענות 10 או 20 פעמים פ"ד, וכן לעולם דומיה דקורבן חטאת שחייב להביא על כל פעם ופעם. Traduzindo, tomemos, por exemplo, algo que ele já mencionou, um pecado que ele já mencionou no capítulo anterior, que é o pecado de emissão de sêmen em vão, que requer, segundo as diretrizes do Arizal, do cabalista Rabbi Yitzhak Luria, para o arrependimento, para a expiação desse pecado, requer 84 jejuns. Assim consta, assim é trazido nos escritos luriânicos, cabalísticos do Arizal. Agora, o que acontece, portanto, de acordo com essa opinião mais severa, se alguém cometesse esse pecado 10 ou 20 vezes, por exemplo, então, de acordo com a opinião mais rigorosa de alguns desses eruditos posteriores do Mussar, ele teria de fazer 10 ou 20 vezes 84 jejuns, seguindo, acompanhando o número de vezes que ele reincidiu esse pecado. Então, se forem 10 vezes,
Imagina, isso vai dar 840 jejuns. Se forem 20 vezes, 1.680 jejuns, enfim. E assim também por todas as violações subsequentes ou outros tipos de pecados que foram lá mencionados, como a gente viu, ira e outras coisas mais, exemplos trazidos, também o número de vezes que a pessoa cometeu o pecado, assim ele deveria também multiplicar o número de jejuns a realizar. Ele nos fala de onde eles se baseiam, esses eruditos, nessa visão rigorosa, o jejum é comparável a oferenda de pecado, ou seja, que na época do Beit HaMikdash haviam diversos tipos de oferendas, e havia uma oferenda também chamada Hatat, pecado, oferenda de pecado, quando a pessoa cometeu um pecado, então como forma de expiação ele tinha que trazer, além do seu arrependimento, etc., ele, além de despertar remorso e decidir não reincidir, ele tinha que trazer uma oferenda de pecado no templo, que conforme a lei era preciso ofertar cada vez que se cometia uma transgressão, mesmo se tratando de uma única transgressão ou da mesma transgressão, porém para cada vez que a pessoa cometeu essa transgressão, ele tinha que trazer mais um korban hatat, mais uma oferenda de pecado. Então esses sábios do Mussar mais rigorosos, eles comparam os jejuns, o número de jejuns estipulado, a quantidade, o número de vezes desses jejuns, eles comparam com essa oferenda de hatat na época do templo. Por outro lado, ele nos traz V'yesh medamim minyan ze lekorban olah haba al mitzvat aseh. Outros eruditos do Mussar eram mais lenientes, pegavam mais leve, por assim dizer, e associavam repetidas transgressões do mesmo preceito. Eles associavam isso também a oferendas do templo, mas a um outro tipo de oferenda. Eles associavam a oferenda de elevação, Korban Olah, que essa oferenda de elevação era ofertada por descumprimento de um mandamento positivo. Ou seja, essa oferenda também tinha a ver com expiação, era o tipo de oferenda que era trazida pelo descumprimento de um mandamento positivo. Nesse caso, cuja lei determina que mesmo múltiplas violações de um mandamento positivo são expiadas por uma única oferenda de elevação. Se é o mesmo preceito positivo que ele deixou de cumprir repetidas vezes, 10 vezes, ele não precisava trazer no templo 10 oferendas de elevação. Como se trata de um único pecado, do mesmo pecado, mesmo que foi repetido algumas vezes, ele trazia uma única oferenda de elevação, como ensina o Talmud no primeiro capítulo de Zvachim. E na realidade, por mais, na verdade, o que o Talmud traz lá, sobre a lei das oferendas no templo, se aplica, essa opinião mais leniente se aplica ao descumprimento de preceitos positivos. Mas aqui, se a pessoa transgrediu um preceito proibitivo, mas não importa, esses sábios do Mussar, eles apenas queriam se basear nessa oferenda, nesse tipo de ritual que era trazido no templo, ou seja, também era um ritual de expiação. Está certo que ele só vinha para descumprimento de preceitos positivos, mas eles buscavam uma opinião mais leniente, ou seja, se apoiavam nesse princípio, nesse precedente, para determinar que, aqui já que não é na época do templo, e não é literalmente a obrigatoriedade de se trazer oferendas, e sim é algo místico que foi trazido pelos sábios do Mussar ou cabalistas, esse número de jejuns, então eles diziam, basta uma única vez o número de jejuns estipulado para aquele tipo de pecado, mesmo que aquele pecado tenha sido repetido algumas vezes, Deus nos livre. Então, essa nos traz o Alter Rebbe aqui, quer dizer, como um legislador, ele traz todos os lados da balança, e esse capítulo inteiro ele vai se dedicar à conclusão dessa discussão, o qual deve ser o enfoque prático, e vai dar algumas sugestões em relação a isso, e ele procura até algumas soluções conciliatórias, por mais que prevalece, como nós vamos ver, uma certa opinião ou um meio termo entre elas, mas mesmo assim ele ainda fica receoso, o Alter Rebbe aqui, pela opinião mais rigorosa, e ele dá
ideias ou conselhos de como de alguma forma suprir também aquela diretriz da opinião mais rigorosa, mas como nós dissemos, nós vamos estudar esse capítulo do Tânia como estamos estudando, por mais que na prática para nós, como nós dissemos, em termos de implementação prática, não só que não é necessário na nossa geração fazer esses jejuns, é até proibido. Como o nosso Rebbe dizia, a pessoa não deve nem pensar, nem cogitar, deve agir de outra forma, porque como nós dissemos, a nossa geração, já as nossas últimas gerações são muito mais debilitadas fisicamente, emocionalmente. Jejuns deixam a pessoa atordoada, deixam a pessoa mal-humorada, deixam a pessoa deprimida, abalam a saúde física, os relacionamentos da pessoa, etc. Por isso, para nós, isso não se aplica. Mas, pelo menos a nível teórico, nós vamos continuar estudando esse capítulo. Então, o Alter Rebbe nos trouxe dessa discussão se deve-se fazer o número de jejuns multiplicado pelo número de vezes que o pecado foi cometido, ou apenas uma vez, se tratando de um pecado, aquele número estipulado para aquele tipo de pecado, mesmo que tenha reincidido algumas vezes. Nos diz o Alter Rebbe, baseado nos legisladores e nos livros de Mussar, de ética, Be'achra mekubelet bazeh, leitanot gimel pe'amim, kefi mispar atzomot dechet ze, dehainu reish nun beit tzomot al hotzat shechvat zera levatala, bechen bishar chataim, va'avonot. O consenso que foi aceito dentro dessa discussão de quantas vezes jejuar, ou quantas vezes multiplicar ou aplicar o número de jejuns para aquele pecado, o consenso que foi aceito e transmitido a nós por nossos mestres está em algum ponto, é uma pshará, é como um meio termo entre as duas posições, a saber, eles estipularam jejuar 3 vezes o número de jejuns prescrito para determinado pecado, mesmo que tenham ocorrido muito mais do que 3 violações, quer dizer, mesmo que a pessoa cometeu 10 vezes esse pecado, 20 vezes ou até mais, mas que ele faça não apenas uma vez o número previsto de jejuns para aquele pecado, como forma de agilizar a expiação, ou de despertar graça divina, mas que ele faça isso 3 vezes, mesmo que tenha ocorrido o pecado na prática muito mais do que 3 violações. Então, tomando como exemplo a situação acima que ele mencionou, de emissão de sêmen em vão, que ele nos disse que o número estipulado pelos cabalistas é de 84 jejuns, então o total seria 3 vezes 84, que é igual a 252 jejuns. Isso se aplicaria para qualquer quantidade de transgressões. O cálculo seria o mesmo para outros pecados e violações. Me parece que para acesso de ira, acho que eram 151, então se a pessoa teve 10 acessos de ira, então ele precisaria fazer apenas 453 jejuns. Quer dizer, para nós, esses números de jejuns parece inconcebível. Por mais que nós temos relatos que em séculos anteriores, na Idade Média, na época talmúdica, nós tínhamos sábios que passavam a semana em jejum, ou jejuavam quase todo dia ou cada dia, com exceção de Shabbat, Yom Tov, Rosh Chodesh, dias festivos, etc. Mas, mais uma vez, isso hoje em dia, e já faz algum tempo, não é para nós. Não é? E quando nós falamos que não é para nós, não só que não é necessário, se torna até proibitivo, como nós vamos ver até em seguida, nesse mesmo capítulo. Então ele nos diz, em outras palavras, que até 3 vezes que tenha se reincidido naquele pecado, ele estaria seguindo a primeira opinião, ou seja, aplicar aquele número de jejuns para cada vez que se pecou, mas isso nas primeiras 3 vezes. Se houve mais uma repetição maior do que 3 vezes, mais do que 3 vezes, daí adiante ele se apoiaria na segunda opinião. Que a segunda opinião fala que uma vez só já é bastante, e aqui na verdade a pessoa já estaria assumindo não só uma vez, mas 3 vezes o número de jejuns para aquele tipo de pecado.
de onde veio, tudo tem uma base, é baseado em algo substancial, é apoiado em algum parecer. Aqui não era só apenas que eles chutaram, sabe o que? Uma negociação, um está disposto a comprar por 50, o outro está pedindo 100, eles fecham no meio por 75, não. Tudo tem um fundamento. והטעם הוא על פי מה שכתוב בזוהר הקדוש, סוף פרשת נוח. כיוון דחב ברנש כמקודשא בריחו, זימנה חד דוד רשים וכולי, זימנת ליטאה, התפשטה הוא קיטמה מסיטרא דא לסיטרא דא וכולי. לכך צריך מספר הצומות גם כן, ג' פעמים וכולי. Ele nos diz que esse consenso de ter chegado à ideia de jejuar 3 vezes o número estipulado para cada pecado, por mais que talvez a pessoa tenha cometido mais do que 3 vezes esse mesmo pecado, é baseado em uma passagem do Zohar. Ele nos explica que a multiplicação por 3 aqui se fundamenta em um ensinamento do sagrado Zohar no fim da Parashat Noach. Lá nos diz o Zohar o seguinte: quando uma pessoa peca uma vez diante do Santíssimo, bendito seja, causa uma impressão, isso causa uma manchinha, uma impressão negativa na sua alma, na sua espiritualidade, até no plano cósmico, etc. Isso causa um prejuízo, causa uma impressão. Na segunda vez, essa impressão, essa sujeira se aprofunda mais. Na terceira ocasião, a mancha se espalha de um lado ao outro, etc. Daí ela já atravessa, a mancha já se torna mais profunda e atravessa de ponta a ponta, já se vendo dos 2 lados da roupa, por exemplo, etc. Né? Então daqui nós vemos no Zohar que na terceira vez que um pecado é cometido, se reincide, isso causa um efeito maior. Depois, continua havendo um efeito, um prejuízo, uma impressão, a mancha aumenta no volume, no tamanho, mas já é um aumento não tão substancial como aquele que aconteceu na terceira vez. Então, isso que ele nos explica, que essa conclusão intermediária de se fazer 3 vezes o número de jejuns pelo pecado, ele nos diz, isso está baseado no seguinte conceito: termos espirituais, conforme nos explica o Zohar, quando a pessoa comete um pecado, ele causa uma impressão negativa, uma mancha, uma mácula na alma, na espiritualidade, etc. E cada vez que a pessoa comete esse pecado, ou repete esse pecado, aumenta essa mancha. Por isso há essa discussão entre os sábios, porque existe a primeira vez que a pessoa pecou. A primeira vez, porque antes a roupa estava límpida, imaculada, branquíssima, pura. Então, quando houve aqui um diferencial, quando ela começou a estar manchada, suja, quando se cometeu o primeiro pecado. Então, alguns dizem, por isso, alguns mestres do Mussar, do movimento de ética, diziam que o principal, na verdade, é o primeiro pecado. Antes a roupagem da alma estava completamente límpida, e a partir de então ela passou a estar suja, manchada. Por isso, depois, quando se aumentou o tamanho da mancha, mas o que a pessoa precisa, então, é compensar principalmente o primeiro pecado, por isso bastaria, de acordo com a opinião leniente, fazer o número de jejuns estipulado para aquele pecado uma única vez. Porém, a outra opinião, que é mais rigorosa, ela considera que uma vez que há um acréscimo de mácula, de sujeira espiritual, de mancha, através de cada pecado adicional, então deveria também se compensar isso repetindo o número de jejuns. Mas no Zohar, uma vez que no Zohar nós encontramos que há uma diferença entre a primeira vez que a pessoa pecou e a segunda, que na segunda há um aprofundamento dessa mácula, dessa mancha, e a terceira, quando se fala que a mancha já atravessa lado a lado, né? Depois o que vai acontecendo pode ir aumentando, mas o mais acentuado já aconteceu. Aconteceu quando? Na terceira vez que a pessoa reincidiu, quando isso, por assim dizer, atravessou. Né? Então, o acréscimo na mácula, na mancha, no efeito, na impressão é maior na segunda e na terceira vez. Isso é
o efeito negativo principal, essencial. Na segunda vez se aprofunda essa mancha e na terceira vez ela se propaga até o lado contrário. E sobre essas 3 vezes é que a pessoa precisa fazer os jejuns para compensá-los, para buscar graça divina ou agilizar a expiação, etc. Aquilo que foi acrescido depois é ruim, é lamentável, mas para isso a pessoa não precisaria mais adicionar jejuns. Então, isso nos explica o Alter Rebbe. Aqui ele nos trouxe as 2 opiniões e nos trouxe também a conclusão intermediária e nos deu a explicação da origem, ou porque cada opinião pensa como pensa, sustenta aquela opinião como ela diz, e também ele nos deu a base de sustentação da opinião conciliatória, dessa opinião que está no meio, como nesse meio termo, que determina então que se faça, entre aspas, apenas 3 vezes, mesmo que a pessoa tenha cometido pecado mais vezes, mas sobre aquele mesmo pecado que ele faça, entre aspas, apenas 3 vezes o número de jejuns estipulado para aquela transgressão.